Graça e paz, meus irmãos. Hoje na nossa lição, nós estudaremos mais um estudo a respeito da família cristã, que é o nosso tema desse semestre. E hoje nós vamos falar sobre a família e a urgência de limites. É o estudo 40 da nossa revista. Então, o tema de hoje é a urgência de limites na família cristã. E o assunto da nossa lição é crescendo na convivência familiar. O nosso texto básico de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 1 ao 8, ao que vamos proceder à leitura. 1 Timóteo 5, de 1 a 8. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, porque isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, o nosso estudo hoje trata de limites. Aborda a questão do limite dentro da convivência familiar, da família cristã, para um crescimento saudável nos relacionamentos entre as pessoas da família. Então, o que é um limite? O limite é um ponto de demarcação. Podemos ir até ali, mas não devemos ultrapassar aquele ponto. É o limite. Então, a família de hoje, ela realmente não delimita mais os seus limites. Ela não tem mais a capacidade de viver equilibradamente. A família tem perdido essa característica, né? Então, nesse texto de 1 Timóteo 5, Paulo está instruindo a Timóteo no exercício do ministério dele, a agir com equilíbrio dentro dos limites do seu papel de líder, ter sabedoria no trato com as mulheres, o devido respeito e cuidado com as faixas etárias dentro do rebanho. Então ele diz, se você tem um liderado idoso, não seja áspero, grosseiro, mal educado com ele. Fala com ele com amor, exorta-o dentro da palavra, de forma branda, com palavras brandas e com sabedoria, como se ele fosse o seu próprio pai. Quando você for tratar com as mulheres idosas, tenha cuidado. Com as jovens, tenha pureza no trato, para que isso não traga problema para o rebanho. Então, Paulo tinha todo esse cuidado em instruir Timóteo, que ainda era jovem, né? Pastor de uma igreja, jovem também, e ele se desdobra em conselhos a respeito dos limites de um ministério, os limites da função de um líder. Então, hoje, nos nossos dias,
tem surgido no seio das congregações, nessa área de convivência, né? Problemas seríssimos, devido à inobservância desse princípio bíblico colocado por Paulo ali, explicando a Timóteo. Então, a convivência entre liderança e rebanho, ela precisa seguir instruções bíblicas, instruções da palavra, para um fim proveitoso. Então, quando se quebra a lei do Senhor, em qualquer área, o prejuízo é irreparável, porque traz mau testemunho e afasta aquele que necessita vir a Deus através do Evangelho, através da igreja, através da congregação. Então é um prejuízo irreparável. Por isso Paulo, ele instrui Timóteo sobre a conduta de um líder espiritual, da sua postura diante do rebanho, como ele diz, né? Como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Paulo instruía Timóteo. Então, numa boa administração dos bens da igreja, na beneficência devida, de forma sábia, dentro dos limites, verificando se realmente aquela pessoa é necessitada de ajuda ou não. Então, o que ele diz? O que Paulo diz? Paulo diz que a viúva deve ser cuidada pela congregação, se ela não tiver o amparo da família. Então, aquela que realmente necessita, devia ser acudida, né, pela congregação. Mas no versículo 4, ele exorta a respeito do cuidado devido aos pais, aos avós, pelos filhos e netos, que tem como obrigação ampará-los na velhice. Ele diz, se tiver filhos, se tiver netos, estes devem praticar a sua religião, quer dizer, eles devem ter atos voltados para a vontade de Deus, que é cuidar dos idosos, amparar os seus familiares que já não têm condição de se amparar sozinho. Então, digno da nossa atenção é o fato de Paulo ressaltar a importância da prática religiosa quanto ao cuidado da família e também a devida retribuição aos pais por todo o cuidado dispensado aos filhos na criação, durante todo o seu crescimento, né? Esses agora devem retribuir em atos de amor, amparando os pais, amparando os avós. Então, isso é bíblico. Isto é bíblico, é mandamento bíblico que os filhos sejam os arrimos dos seus pais na velhice e provavelmente dos avós. Esse dever se aprende dentro do lar, no seio da família. Isso é ensinado, passado aos filhos, andando lado a lado com os pais, recebendo deles a instrução bíblica. Desde bem pequenininho, ele deve conhecer toda a instrução bíblica. Então, assim como foi com Timóteo. Conforme a citação de Paulo, na segunda carta que ele escreveu para Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele fala sobre a sua mãe Eunice, a sua avó Loide, que o criaram no caminho, que o instruíram segundo a lei do Senhor. Ele fala na fé, né? E na postura correta da sua mãe Eunice, da sua avó Loide, que criaram Timóteo desde pequenininho no caminho, ensinando ele a lei do Senhor. Então, Paulo aconselha a igreja a identificar as viúvas que devem ser ajudadas pela sua conduta cristã verdadeira, mulheres piedosas, né? E adverte também sobre aquela cuja conduta seja irreverente. Essa não deve ser acudida pela congregação. Mulheres que são mais jovens e querem se casar de novo e querem construir um novo lar, essas não precisam da ajuda
da igreja, Paulo tinha muita sabedoria na instrução. Então, são limites estabelecidos pela palavra de Deus. E quando eles são ultrapassados, eles trazem prejuízo, tanto para a família, como para o andamento da congregação dos santos. E também no lar, quando os pais ultrapassam também os limites da instrução bíblica com os seus filhos, né? Impondo a eles uma religiosidade fria, ritualista, cheia de normas, cheia de regras opressoras, o efeito é desastroso, tanto na adolescência, quanto na mocidade, quanto na vida adulta, porque isso ocorre tanto em dispersão do Evangelho. Há adultos que têm pavor de lembrar que nasceu no lar cristão, que foi criado ali naquela opressão, naquele jugo colocado sobre os ombros, e se afastam do Evangelho, se afastam da igreja, e se afastam até da família, ficam marcados, né? Então, a ultrapassagem dos limites segundo a vontade de Deus pelos pais, oprimindo os filhos, causa destruição. Então, por isso, a Bíblia ensina o quê? O equilíbrio. O equilíbrio na vida cristã, colocando seus limites para serem observados de forma sábia, de forma racional. Então, o pastor Scioli, ele ressalta a urgência de limites nos nossos dias, as regras e limites que precisam ser respeitados no convívio do lar, sem os quais levarão toda a família ao desequilíbrio, a uma vida nada agradável, sem harmonia, sem compreensão entre os seus membros. Nós observamos lá no princípio da criação, o próprio Deus estabeleceu regras para Adão e para sua esposa Eva e impôs para eles certos limites. O homem deveria cuidar do jardim, cultivá-lo, mas quanto a comer os frutos, ele poderia saboreá-los livremente, até o limite. Qual era esse limite? Eram duas árvores que foram plantadas no meio do jardim. Uma era a árvore da vida, a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal, das quais eles não podiam comer. Não era livre. Eles não deviam comer daquela árvore. E Deus colocou o limite, mas ele explicou o porquê. Ele disse: se dela comerem, certamente morrerás. Então era um limite esclarecido por Deus. Não era simplesmente uma ordem de restrição. Era um teste de obediência. Então essa linha demarcatória do lícito e do proibido deve ser ensinada pelos pais como figuras de autoridade sobre os filhos, como Deus é para o homem, um pai zeloso, que impõe limites para o bem. Deus fez isso para nos deixar como exemplo. A figura de autoridade, ela tem que ter sabedoria, ela tem que ter equidade, ela tem que ter equilíbrio na implantação das regras, das normas, dos limites no seu lar. A figura paterna, ela deve se assemelhar à ação de Deus no seu papel de autoridade, com cuidado, com zelo e muito cheio de amor. Filhos que são criados sem regras, sem limites, eles não se sentem amados. Porque Deus disse assim: eu corrijo porque amo. Então Deus coloca limites porque Ele nos ama. O papai e a mamãe que coloca limites na vida do filho porque ele ama o filho, ele quer o melhor para o filho.
Ele não quer que o filho seja bom, seja socialmente agradável para ele, não. Ele quer que o filho seja agradável por ele mesmo na sociedade. Futuramente, esses que não têm regras, não têm limite, eles se tornarão adultos problemáticos, muito problemáticos, desequilibrados, emocionalmente desequilibrados, deslocados na sociedade, doentes espiritualmente, porque eles não enxergaram na autoridade terrena dos pais a figura de Deus como pai. Quando nós temos pais que não se importam, né, não se ocupam em limitar a vida dos filhos, em orientar, em dirigir, eles nunca terão para o filho a visão de um pai eterno, amoroso. Eles não vão olhar para Deus como pai, porque eles não terão referência de autoridade. Então nós devemos refletir. O tópico 1 nos convida a refletir sobre limites. O autor da lição, no nosso caso, o pastor Cioli, ele nos convida a refletir sobre este assunto. Então, nosso assunto, limites. Por que existe hoje uma urgência na formação de limites para essa geração? Por quê? É devido à dificuldade que temos em lidar com esse assunto. Os pais hoje, os pais jovens, né, que ainda estão criando os filhos, eles têm muita dificuldade por causa da imposição, às vezes, de regras e normas sociais. Então, temos a citação de Isami Tiba, né, no seu livro intitulado Disciplina, Limites na Medida Certa. Ele escreveu esse livro em 1996. É um livro antigo. Então, ele escreveu, quem foi Isami Tiba, né? Ele era um médico, psiquiatra, e ele escreveu vários livros nessa área da educação familiar, da educação escolar. Ele foi um palestrante brasileiro, fez muitas palestras no Brasil e lá fora também. Foi professor no Brasil e no exterior. Deu vários cursos nessa área educativa. Então ele escreveu nesse livro: esses pais tornaram-se antirrepressivos com dificuldade para impor limites aos filhos. Quando as crianças passam da conta, o medo de reprimir é tanto que os pais simplesmente as deixam fazer o que querem. Esse medo pode ser traduzido por: não devo dizer não. Caso contrário, vou me sentir como um pai autoritário e distante, assumindo o odioso comportamento do pai que eu mesmo tive. Isto é uma realidade. Muitos de nós tiveram pais opressores e nós não gostamos nada de lembrar de como éramos tão reprimidos. Eram ordens, simplesmente faça. Não era conversado, não era explicado, não tinha amor. Era simplesmente a imposição da sua vontade, da sua autoridade. Então é bom saber que Tiba, ele morreu em 2015 com 74 anos e deixou um excelente acervo em livros dentro do assunto de educação, tanto familiar quanto escolar. Irmãos, ninguém consegue ser feliz, plenamente feliz numa vida desregrada, fazendo o que quer o tempo todo, livre de regras, sem limites. Isso não traz felicidade para ninguém. E é certo que não pode produzir, né, alegria. Não pode. Quanto a isso, escreveu o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios:
Lá em 1 Coríntios 6,12, ele registrou: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então o apóstolo Paulo reconhecia que no próprio ministério dele, na própria vida dele, havia limites e que deveriam ser respeitados. Ele não era um escravo do limite, mas ele podia escolher respeitar aqueles limites. Então o apóstolo Paulo, ele reconhecia o valor de respeitar os limites na vida. Esse respeito pelo limite se aprende na família, na convivência saudável, de um lar equilibrado, com os pais, com os avós, com os irmãos, com os primos, com os tios. Se aprende ali naquele meio, onde ele recebe amor, onde permanece a harmonia de uma família. É tão gostoso, né, a convivência em família, tão precioso. Então, no lar é que se aprende a conviver de forma adequada lá fora. É ali que ele vai ser treinado para viver lá fora. E isso deve ser ensinado à criança desde os seus primeiros anos de vida. Ah, não, vou deixar para disciplinar o meu filho depois que eu tiver 5 anos. Não, é do berço, é do ventre. É ali que ele começa a ser disciplinado. Não é corrigido, castigado, não é nada disso não. É disciplinado, ensinado, com amor, com paciência. Então ele vai aprender que nessa vida ele vai precisar do outro e vai entender a importância do respeito ao próximo, de respeitar o que é diferente, porque ninguém pode viver isolado da sociedade. E Deus não criou o homem para estar só. Deus criou o homem para viver em comunidade. E para ser bem-sucedido, essa criança instruída desde pequena vai escolher observar regras estabelecidas e não ultrapassar limites invadindo o direito do outro. Hoje em dia há muitas crianças que são atrevidas, malcriadas, são autoritárias, passam por cima de qualquer adulto, de qualquer ordem, e não respeitam professores, não respeitam figura nenhuma de autoridade lá fora. Por quê? Porque não foi ensinado em casa a respeitar os limites da autoridade paterna. Por causa disso. A criança precisa de regras em casa. Ela vai se sentir segura dentro dos seus limites estabelecidos pelos seus pais. O seu horário de sono, a sua alimentação adequada, os seus horários para o seu lazer, para as suas brincadeiras, né? O seu descanso, os limites no uso das redes sociais, que hoje é muito importante, horário para se dedicar aos estudos, o dever de casa, né? Trazido da escola. Então, todos esses horários, todos esses limites, todas essas regras e coisas assim, a criança vai valorizar. Ela vai crescer educada, disciplinada, equilibrada. Então, nosso segundo tópico fala construindo limites. Como é que nós vamos estabelecer limites? Como é que nós vamos construir limites? Onde nós vamos tirar os exemplos? Então, Deus, ele estabeleceu limites para o homem desde o princípio, quando deu a ordem de se manterem longe do fruto da árvore que estava do além permitido. Olha ali o seu limite. De todas as árvores vocês podem comer livremente, mas dessa aqui não coma não. Aqui é o limite. Aqui é determinado que pare. Deus disse: dele não comereis, e acrescentou: certamente morrereis se vocês ultrapassarem essa ordem e não cumprir.
Vocês podem vir até aqui, não podem passar daqui. Então Deus queria o quê? A lealdade do homem. Quando impôs essa condição, ele desejava que o ser criado fosse responsável e escolhesse a obediência para o bem próprio. Deus estabeleceu limites para a proteção do homem. Ele deixa claro que na nossa vida sempre existirá alguém para nos orientar, para cuidar de nós. E ele deixou limites específicos na palavra que, se observarmos, servirão de abrigo seguro para o nosso viver. Deus nos ama. Ele se importa conosco. E a desobediência às suas orientações sobre o que se deve ou não fazer vai nos desorientar. Nós perdemos o controle da nossa vida, nós cairemos no desequilíbrio emocional, espiritual e quem sabe até um desequilíbrio físico por romper com os limites estabelecidos por Deus para o nosso viver seguro. Assim como Deus age como Pai zeloso, os pais terrenos também devem colocar limites na educação dos seus filhos, demonstrando o seu amor para a proteção da própria criança, para que não sejam depois golpeados pela vida. Quando eles estiverem na sociedade e forem desvairados, sem limites e sem regras, sem normas, eles vão ser golpeados pela vida. O meu pai costumava dizer que o que não aprendemos no lar, nós aprendemos lá fora. No lar, com amor, com cuidado, mas lá fora, a duras penas. Isso é uma realidade. Então, nós temos um outro educador, Solano Lopes, educador, escritor. Ele escreveu um livro que se chama O que estão ensinando aos nossos filhos. Ele faz a seguinte citação nesse livro, esse livro é de 2012. Ele diz assim: os limites das escrituras devem ser conhecidos e proclamados pelos crentes. Não podemos mais ignorar a lei moral de Deus, sob pena de enterrarmos a nossa vida, de orientarmos mal os que ensinamos e de fragmentarmos mais a nossa sociedade. Vocês imaginam, irmãos? Tem 8 anos que esse livro está em circulação e parece que ele foi escrito hoje pelo Solano Portela. Mas quem era Solano Portela? Cabe ressaltar que Solano Portela é um presbítero da Igreja Presbiteriana em Santo Amaro, em São Paulo, e é por isso que ele valoriza a orientação bíblica e a lei moral de Deus. Então, aos pais cabe orientar seus filhos sobre as consequências de ignorar os limites estabelecidos na educação do lar, a quebra da lei moral de Deus, porque todos são princípios para a proteção do ser humano. E dentro do mesmo assunto, nosso terceiro tópico fala sobre transpondo limites. Há momentos, irmãos, que os limites não são devidos. Então nós temos que identificar o verdadeiro limite da restrição. Então limites são importantes na criação dos filhos, na educação deles, porque nós estamos preparando-os para viver em sociedade, para conviver com o outro lá fora. Nós não educamos filhos para viver sempre no lar, porque um dia eles vão embora, um dia eles vão viver a vida deles na sociedade. Então nós estamos preparando os nossos filhos para a sua vida lá fora. Mas se os próprios educadores e os pais exageram
em seus limites nessa área da educação, né, da instrução, levando os filhos a um autoritarismo religioso, fazendo regras e normas inúteis. Às vezes são inúteis, que não condizem com a caminhada cristã, que não condizem com a vontade de Deus, com a palavra. Então vão causar o quê? Danos no coração da criança. O exagero nas regras fundamentais bíblicas vai se tornar mais tarde no coração deles numa religiosidade fria, opressora, que eles não vão querer para a vida deles. Eles vão rejeitar. Então, o radicalismo religioso, ele é limitador e perigoso. Tanto para a criação dos filhos, quanto na conduta cristã do próprio crente. Um crente que exagera, que é radical demais em religião, ele vai ser uma pessoa perigosa, julgadora, apontadora de dedos. Isso Deus não se agrada. Deus quer equilíbrio na vida cristã. Jesus nos deixou como exemplo algumas atitudes tomadas por Ele mesmo, em momentos que se fizeram necessários quebrar regras, transpor limites, para superar traumas internos, que muitas vezes aprisionam a pessoa na vida inteira. São medos guardados, são traumas que ficaram de alguma imposição irrelevante, né, na vida. Então, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus quebrou o protocolo da lei. Ele, conversando com uma mulher à luz do dia, em público, o que consistiu que era um escândalo. Naquela época, os homens não conversavam com as mulheres em público. Ainda mais sendo Jesus considerado um profeta, um mestre. Ele sabia que naquele coração, no coração daquela mulher, haviam prisões espirituais que precisavam ser rompidos. Jesus sabia, ele conhece o coração do homem. E numa outra ocasião também, que Jesus quebrou protocolos, quando trouxeram a mulher adúltera a ele para condenação. Eles esperavam que Jesus condenasse aquela mulher pela lei. Eles queriam pegar Jesus, né, em alguma transgressão. Mas ele viu o coração daquela sociedade preconceituosa, condenadora, escondida numa religiosidade fria, ritualista, sem amor. Jesus percebeu. Então ele, quebrando, né, todas as regras da lei, perdoa aquela mulher e dá àquela mulher uma nova oportunidade de recomeçar a vida de outra maneira. Ele simplesmente vira para ela e diz assim: olha, vai e não peques mais. Deus deu a ela uma segunda chance, o que a lei não dava, o que a religião da época não permitia. Então Jesus quebrou limites. Jesus rompeu, né, limites culturais. A cultura era que um homem não podia conversar com uma mulher em público. Ele quebrou essa cultura. E em outros momentos também Jesus quebrou esses limites culturais. Limites sociais, religiosos. Por que ele quebrou? Para ensinar os seus discípulos, e a nós hoje, a nós também, que nós devemos ir além de um legalismo congelado e entender que a lei maior de Cristo é a lei do amor. Que a lei maior da Bíblia é a lei do amor. Temos que ter limites, sim, mas dentro das ações em amor. Quando interpelado por Pedro também a respeito do perdão, né, e do limite da sua ação, Pedro queria saber até onde ia o limite do seu perdão. Então ele diz para Jesus, né,
devo perdoar 7 vezes aquele que me ofende? E Jesus responde, não 7, Pedro, 70 vezes 7. Ou seja, Jesus disse a Pedro assim, olha, tanto quanto se fizer necessário, você deve perdoar, não 7 vezes, como a lei manda, como rege a cultura de hoje, não 7 vezes, 70 vezes 7. Jesus multiplica a ação de perdoar numa ação sem limites. Não há limite para o amor, não há limite para o perdão, não há limite para aprendermos de Deus. E não há limite para ensinarmos de Deus, para proclamarmos ao mundo essa lei moral maravilhosa de Deus. Concluindo a nossa lição, tornou-se necessário hoje uma urgência de limites na família cristã que tem o conhecimento da palavra. Porque a família que não conhece a palavra, ela não vai saber discernir a vontade de Deus. Mas nós, como cristãos, como família cristã, nós conhecemos a palavra. Então, cabe à família cristã que tem conhecimento colocar hoje os limites que Deus estabeleceu para o homem. Os pais precisam resgatar a autoridade no lar, aplicando regras de convivência, com restrições necessárias para a harmonia no lar. Não como os pais antigos, que não tinham essa conduta de hoje. Era o autoritarismo ferrenho de antes e hoje a falta de autoridade total. Então é um desequilíbrio muito grande que Deus quer corrigir. Então, no lar, os pais devem determinar horários, tarefas dentro de casa, mas de forma agradável, sem impor, sem gritarias, sem palavras de ordem, sem castigos, sem sacrifícios, conversando, dialogando, ensinando, mas com autoridade. Não se igualando ao filho, não. Olha, eu sou a figura de autoridade sobre a sua vida, eu vou te ensinar com muito amor e você vai obedecer. Tem que ser assim. Criar uma agenda saudável, né? De comum acordo, um crescimento gradual, da convivência familiar desde a infância dos seus filhinhos, desde bem pequeno. Filhinho, isto pode, isto não pode. Assim como o apóstolo Paulo diz, tudo te é lícito, meu filho, mas nem tudo te convém, porque vai chegar a encostar no limite. Você encosta no limite, você volta, meu filho, não convém. Então, lá cristão precisa mostrar ao mundo um equilíbrio. Para o quê? Para proclamar a eficiência na prática da palavra de Deus. Como nós vamos ensinar o mundo que a Bíblia nos traz crescimento espiritual, emocional, psíquico? Como que a Bíblia traz para o lar uma harmonia saudável, uma convivência gostosa dentro da família? Como é que nós vamos fazer isso? Vivendo, aplicando no nosso lar. Porque as outras famílias que não conhecem vão querer o nosso modelo. Nós somos proclamadores do reino de Deus nessa terra. Nós somos cidadãos celestes, eu sempre digo isso. Somos duplos cidadãos. Nós somos cidadãos do céu, somos cidadãos da terra. E cabe a nós mostrar a eficiência, né, do reino de Deus implantado no coração humano. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e dirija as nossas vidas e nos capacite a fazer o melhor para essa sociedade que está tão perdida.